assim, com esse calor, café. O recomeço na nossa vida, geralmente ele tem um papel muito legal. Ele vai levar a gente para um lugar que a gente quer ir. Só que, vamos falar a verdade, o processo não é tão legal, bonito e nem fácil como às vezes a gente vê por aí ou às vezes a gente quer fazer parecer. E às vezes o que impede a gente de recomeçar, dar o próximo passo que a gente sabe que tem que dar, é justamente por isso. Porque a gente sabe no fundo que recomeçar é um saco. Vamos falar sobre isso? Tô até com meu café aqui pra gente falar sobre isso hoje, apesar de estar um calor de 30 graus, o ventilador tá no talo. Eu tô o quê? Com meu cafezinho de leite. Tá aqui para me dar apoio, porque não sei você, mas para mim não é um tema tão simples. E agora, inclusive, estou passando de novo por essa fase, porque estou recomeçando algo novo aí na carreira. Eu estou passando por uma transição de carreira. Há anos atuei como gestora de projetos e produtos no mercado de educação. E agora estou me reconectando com uma versão minha que eu tinha trancado ali, deixado de stand-by em uma fase da minha vida, e eu pensava, um dia eu vou voltar para ela. E esse dia chegou, que tem a ver com a psicologia, o meu contato com a psicologia de novo, só que voltado para o mundo do trabalho. Eu gosto muito do assunto saúde no trabalho, e é com isso que eu vou seguir daqui em diante. Então eu estou passando por uma transição nesse sentido de saindo da área da gestão, do marketing, para voltar para a área da psicologia e atuando como orientadora de carreira. Só que mesmo sendo essa pessoa que vai justamente ajudar outras a passar por essas fases de transição de carreira, recomeços e tudo mais, eu também tenho as minhas dificuldades. Assim como a psicóloga também pode ter crise de ansiedade, ela também pode ter problema de saúde mental. Faz parte, todos estamos passando por processos desse tipo e vulnerabilidades desse tipo, afinal somos todos humanos, né? E é até, de certa forma, muito poderoso a gente passar pelas mesmas dificuldades que a pessoa que está ali do outro lado, sendo orientada de certa forma por a gente, ser guiado por alguém que passou por aquilo que ela está passando, ou vai passar, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso é que mesmo sendo alguém que já teve a experiência de alguns recomeços, de algumas transições de carreira, ainda assim, eu tô com medo. Ainda assim, dá medo. Porque às vezes a gente fala do recomeço só naquele tom de é legal, vai te dar, por mais que seja difícil, vai te trazer algo legal, algo novo, tá te levando pro caminho que você quer, afinal você não tá passando por um recomeço pra ir pra um lugar que você não quer mais, né? Mas às vezes o que a gente não fala muito e que eu acho que é importante a gente lembrar é que o recomeço ele é bagunçado muitas vezes, porque o processo em si até a gente chegar naquele objetivo, quando a gente vai passar aí por uma transição e precisar recomeçar de alguma forma, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma certa bagunça na nossa vida e às vezes bagunçar coisas que estavam ali ajeitadas. É como se a gente precisasse fazer uma limpa, tirar o que não faz mais sentido para colocar o novo ali. E justamente por isso, na maioria das vezes, o processo em si ele não vai ser bonito, ele não vai ser completamente organizado. Às vezes você vai precisar passar por um caos, encontrar certa ordem nesse caos ou colocar certa ordem nesse caos aos poucos. Porque é um processo lento, é um processo devagar, é um processo que requer muita paciência da gente. Como alguém que está passando por esse processo, como alguém que está morrendo de medo de muitas coisas, do novo que eu ainda não conheço, mesmo sabendo lá na frente que vai dar tudo certo lá na frente, porque no fim dá, enfim, a gente sempre dá um jeito de dar, mas ainda assim, o momento que eu tô passando pelo processinho é difícil. E não só difícil, como muitas vezes é um saco a gente ter que ficar bagunçando para organizar de novo e bagunça de novo para organizar, porque às vezes no meio da bagunça a gente acaba encontrando coisas que a gente precisava encontrar, coisas que estavam guardadas ali que a gente precisa se reconectar, ou então tirar dali para dar lugar a coisas novas. E o recomeço ele tem muito esse lugar de começar por um caos. Às vezes a gente não quer mexer nesse caos, a gente não quer ter contato com o caos porque tá ali, de certa forma, tá ali organizadinho. E por mais que tá gerando uma insatisfação na gente,
dá medo mexer no que tá quieto. Você fala, não, mas tá ali quietinho, eu não vou cutucar, porque se eu cutucar vai abrir, vai sangrar, e como eu vou lidar com isso depois? Se você decide recomeçar, o que é um ato de coragem, né? Porque mexer nessa feridinha não é simples, não é fácil. Pelo contrário, pode ser muito dolorido. Então, para começar, um ato de coragem. Se você está passando por isso, parabéns por esse ato de coragem para começar. Mas quero te encorajar aqui a continuar, porque é justamente assim que você vai abrir a ferida, vai limpar, tirar tudo que está fazendo mal para aquela ferida continuar ali aumentando ao invés de cicatrizar e sarar. Então, às vezes a gente precisa cutucar, abrir, fazer a limpeza necessária para daí fechar e deixar cicatrizar. Claro que eu fiz aqui uma, sei lá, a primeira analogia até meio esquisita que veio na minha cabeça, mas é isso também. Às vezes a gente não quer mexer numa ferida porque ela tá quietinha. Só que aquela ferida, ela tá lá cutucando a gente. Ela fica, sabe? Ela não deixa a gente em paz. Ela não deixa a gente quietinha. Ela fica encontrando meios, formas de falar, olha pra mim, tô aqui, você não vai poder me ignorar pro resto da vida. Ou vai, né? Só que daí você vai ter que lidar com a dor pro resto da vida, esse incômodo pro resto da vida. E por que eu tô falando tudo isso? Porque as decisões que a gente toma no trabalho, na carreira, também são sobre isso. Às vezes a gente fica ignorando coisas que não fazem mais sentido pra gente, que tem muito incômodo ali, mais silencioso, mas existe um incômodo e a gente fica ignorando. Até tornar-se insuportável e a gente decide fazer alguma coisa com isso. E o recomeço, ele tem a ver com isso. Tem a ver com a coragem de você abrir essa ferida, de você olhar para essa ferida e falar, não, vamos tratar isso aqui? Vamos resolver isso aqui? Eu não quero mais silenciar esse incômodo. Agora, trazendo para uma parte mais prática, digamos, a parte mais palpável, assim, porque até aqui, né, a gente falou de forma mais figurativa, só que trazendo aqui para o real, para o mais palpável, né, para a rotina, dia a dia, enfim, até pensando como a gente faz isso, como a gente abre essas feridas. Às vezes, eu passei por essa experiência nesses dias, eu encerrei meu último projeto nesse último mês e agora estou começando um novo mês com tudo novo e, enfim, foi até coincidência, assim, ter começado tudo junto com o mês, começar o processo novo com o mês novo. Foi muito bom, porque o cérebro dá uma virada, assim, de recomeço mesmo. E a gente tá no começo do ano, então tem esse tom de recomeço. Mas enfim, depende de quando aí, pode ser que você esteja passando por um recomeço no meio do mês e tá tudo bem, enfim. Mas a questão é que o que eu fiz, né, pra tornar o recomeço um pouco mais, como eu posso dizer, fácil de lidar? Não é bem fácil a palavra que eu quero, mas possível, assim, de lidar. É uma coisa que eu sempre gosto de fazer, porque é como se eu, de certa forma, estou mandando uma mensagem para o meu cérebro que eu quero reorganizar o caos que está aqui dentro. Por exemplo, eu comecei fazendo pequenas limpezas na casa, no ambiente externo, no que está além de mim, além do que está aqui dentro. Por quê? Porque quando eu faço isso, olhando para o externo, o que está ao meu redor, e eu começo a organizar isso para organizar aqui dentro, é como se, de certa forma, eu começasse a conseguir ter mais controle do caos que está à minha volta. Então, eu comecei essa limpeza de fora para dentro para ser mais fácil, porque às vezes começar pelo contrário é mais difícil. Começar de dentro para fora às vezes é muito mais difícil. Então, a gente olhar em volta e ver o ambiente externo organizado ajuda a mandar a mensagem para o cérebro de que tá tudo bem, a gente dá um passo de cada vez e a gente chega lá. Porque se a gente pensa em organizar tudo de uma vez e dar conta de tudo, organizar todo o caos que faz parte da gente, às vezes é muito mais assustador. Então, de certa forma, fazer a limpeza externa ajuda a organizar dentro e não só isso, mas ser também um primeiro passo para a gente começar a organizar esse caos. E começar, mais importante ainda que organizar, é lidar, é enfrentar o caos. E o caos, às vezes, ele começa fora também, ele não é só aqui dentro. Às vezes a gente olha em volta e o ambiente está assustador, está muito bagunçado. Então, o que eu fiz aqui nesses últimos dias, para começar, como meu primeiro passo, assim, para mim me encorajar a começar o novo que eu vou ter que lidar, a nova rotina, o novo dia a dia, os novos desafios, porque até aqui eu tive desafios, mas os desafios eram conhecidos. Eu sabia os desafios que eu ia lidar todos os dias, ou era muito próximo disso, eu tinha uma noção maior. Agora, justamente por estar entrando numa nova fase, numa nova carreira, numa nova rotina, numa nova vida no geral, são desafios novos. Por mais que coisas não mudam, algumas coisas não mudam e vão se manter ali num certo padrão, a gente precisa
descobrir o novo que vai vir pela frente. E tem novo, né? Vai ter muita coisa nova. Só que às vezes a gente tem muito medo de chegar aqui, nesse lugar, né? De encarar o novo. Então, para isso, se a gente começar por pequenos passos, como uma limpeza externa do ambiente, ajuda a gente a chegar nesse lugar de ok, vai ficar tudo bem, eu vou encarar os novos desafios, eu vou me adaptar, vai dar tudo certo, sabe? Chega lá no coisa motivacional. Mas a questão é que o primeiro passo, que é abrir a ferida, encarar, olhar ela nos olhos e falar, vamos resolver? Vamos começar o tratamento? A gente deu. A gente deu o primeiro passo. E às vezes, trazendo para a forma mais prática, saindo do figurativo, a forma da gente começar a olhar para a ferida e falar assim, não, eu vou começar a te encarar, é fazendo isso. Olhar para o ambiente externo e falar, não, vamos começar a organizar isso aqui, vamos começar a colocar ordem, vamos começar a encarar ao invés de só ignorar, e aos poucos eu vou chegando nos próximos passos, no que vem depois disso. Mas eu não vou sair daqui da onde eu tô do zero e partir lá pro mais assustador. Então, dá uns passos para trás e às vezes o que você precisa é começar fazendo pequenas limpezas aí do seu ambiente, do que tá no seu controle o mais próximo ali de você, para você chegar lá no mais difícil e assustador. Mas aí também saindo um pouquinho dessa esfera de o como lidar com esse caos, né? Uma coisa que tem até me ajudado, que eu sempre oriento as pessoas, é que quando a gente vai começar, ou melhor, recomeçar, a gente confunde o recomeço com o começo mesmo. E são coisas diferentes. O recomeçar, ele não é começar do zero. O começo, sim. Quando a gente está começando algo, literalmente, assim, a gente tem zero repertório daquilo, a gente tem zero de tudo. Vai começar de fato? Ok, você está começando. Só que quando você vai passar por um recomeço na sua trajetória, seja na carreira ou qualquer outra área da vida, mas como aqui a gente está falando de carreira principalmente, vamos ficar aqui nesse campo, né? Vamos ficar nessa área. Até pra gente não entrar ali em coisas mais delicadas, mas enfim. A gente está mudando ali para uma área, mas ainda assim tem história antes disso, tem uma bagagem antes disso. Tudo que você sabe que te levou até aqui, você não vai ignorar, você não vai fingir que nada aconteceu até aqui, até esse momento. Tem história, tem trajetória, tem bagagem, tem experiência, tem muitas vezes formações, tem muita coisa que faz você ser exatamente quem você é. E isso tudo que vem antes, essa bagagem aqui que você carrega, não dá para ignorar. E é justamente por isso que você não começa do zero. Recomeçar na verdade, ressignificar algo que você já sabe. Toda a sua trajetória, toda a sua bagagem, toda a sua história, sua profissão, para o que você vai fazer daqui em diante. E é muito importante a gente se lembrar disso, porque a gente precisa aprender a valorizar a nossa história, essa bagagem que está aqui. E é justamente essa bagagem única, que é só sua, que é o que vai te diferenciar. Você vai ter outras pessoas trabalhando na mesma área, você vai ter pessoas na mesma profissão fazendo o que você faz, mas nenhuma tem a sua trajetória, a sua bagagem, a sua história, e etc, etc. É justamente isso que vai fazer você começar do seu jeitinho essa nova profissão. Mas, por mais que você esteja ali começando uma nova profissão, como é o caso, né, da transição de carreira, muitas vezes, você não começa tudo do zero. Talvez o repertório em relação a uma área específica, uma técnica específica, uma forma específica de fazer algo, ok. Só que tudo que você sabe até aqui é muito importante para te ajudar nessa nova área. E é justamente por isso que o recomeço não é a mesma coisa que o começo. Ele não tem o mesmo lugar. E se a gente coloca as coisas nesse lugar, é como se a gente literalmente estivesse passando uma borracha no passado. Sabe aquela coisa de apagar mesmo tudo que veio antes? Pensa no quanto é injusto isso. Não faz sentido. É a sua história. Não dá pra só passar uma borracha. Eu, se eu fosse você, não ia querer isso, pelo menos. Assim como foi útil pra mim, quero te lembrar de 3 coisinhas básicas aqui, que voltar pro básico é muito importante, lá até como a história da limpeza, né, da gente olhar pro externo, começar limpando ali pra limpar o interno. Coisas básicas, mas que podem te ajudar nesse momento. A primeira é que os pequenos passos são os mais importantes, assim como o primeiro. O primeiro da gente começar, pode até usar o exemplo aqui da limpeza e tudo mais, é muito importante. Não adianta a gente querer mirar no grande salto, sair do ponto zero para direto pro assustador. Começa pequeno. Pequenos passos são os mais importantes, que é justamente o que vai te fazer se sentir saindo do lugar, se movimentando,
E esse sentimento de se movimentar, ele afasta o da paralisia que te faz tão mal, que provavelmente é o que você não aguentava mais e que você tirou ele para dar lugar para o recomeço. Assim como você fez isso, é muito importante que você continue seguindo um passo de cada vez e respeitando o processo. O processo, ele é muito importante. Inclusive, já emendando nisso, o processo, ele é tão importante quanto, muitas vezes, ele não é bonito. Ele é lento, ele é devagar, muitas vezes ele vai requerer de você, tá certa essa palavra? Enfim, ele vai exigir de você paciência. Paciência e aceitação de que as coisas nem sempre vão sair como você gostaria, mas que faz parte, que as coisas não vão ser como você vê acontecendo com outra pessoa, porque é o seu processo, não é do outro. E assim como é o seu processo, a gente também entra aí na terceira coisinha que é super importante, que é a gente respeitar o nosso tempo. Sabe aquela história da gente ficar correndo como se a gente tivesse pressa para realizar logo uma coisa, porque às vezes a gente está querendo suprir a necessidade, pressa de outra pessoa ou expectativa de outra. Você entendeu, né? É o seu tempo, não é do outro. Essa história de, ai, o tempo tá passando, não cheguei lá ainda, meu bem, tem a ver com expectativas que não são suas na maioria das vezes, tá? Olhe para as suas expectativas, e se elas estiverem muito altas aí, fora da realidade, talvez compense você dar uma repensada, tá? Pensa no quanto faz sentido para você e o quanto você quer correr aí para alcançar certos objetivos. O que eu mais queria deixar aqui para você é que não olhe para o lado, não se prenda às coisas instagramáveis que a gente vê hoje em dia, porque isso tudo, na maioria das vezes, não é bonito, não é instagramável. A vida real acontecendo, os recomeços, as dificuldades que a gente passa, não é bonito. E às vezes por isso que a gente não compartilha, porque assim como você não quer compartilhar uma coisa que não é bonita aos olhos, né, ali da maioria das pessoas, as pessoas também não estão compartilhando essa parte. E justamente por isso, foca no seu, foca na sua realidade e vá com a consciência de que pode ser que não seja tão bonito, tão instagramável o processo, e mesmo sendo lento, mesmo sendo um pouco mais devagar ou mais desafiador, é o seu processo. E é justamente ele que vai te levar a sarar as feridas que estão te incomodando e que você precisa aceitar. Ir devagar, porque às vezes você não está pronto para uma cicatrização rápida, o corte ali tão rápido e tudo mais. Tá me entendendo, né? Por mais que eu tô falando aqui figurativamente, você tá entendendo. Então começa, às vezes, de fora para dentro, porque pode ser mais fácil, mas começa. É o que você tá fazendo. Provavelmente, se você não começou ainda, te encorajo. Quero pelo menos tentar te encorajar a começar, recomeçar ou começar, eu não sei qual momento você tá. E só de você estar considerando isso é muita coisa. É sinal que você já está olhando para os incômodos aí que você tem e que você não quer mais continuar assim. Esse é o primeiro passo e o mais importante. Em resumo, se você está no meio da bagunça, parabéns. É sinal que você está no caminho certo. Depois do caos, a coisa fica melhor. E se for o seu caso, ou se você tá aí pensando em começar isso tudo, deixa aqui nos comentários, conta como tá sendo sua experiência, ou o que você tá pensando em fazer. Enfim, vou adorar saber, e quem sabe a gente se ajuda a passar por esse processo. Espero que tenha te ajudado de alguma forma as coisas que eu falei aqui. Deixa seu like se você gostou para eu saber, e compartilha com alguém que talvez esteja precisando também conversar sobre isso, ou simplesmente ouvir dessas coisas também. E antes que eu me esqueça, se você quer saber mais sobre esse tipo de assunto, falar de orientação de carreira, falar de carreira, empreendedorismo, saúde no trabalho e na carreira de modo geral, se inscreve aqui, porque aqui você vai encontrar muita coisa desse tipo, e fica à vontade também para me seguir nos outros lugares. Te vejo nos próximos vídeos, então, um beijo e até lá!